Olá, tudo cada vez melhor? Espero que seja tudo cada vez melhor na sua vida. E hoje vamos dar continuidade aos ensinamentos aqui da Essência dos Ensinamentos de Buda, de Thich Nhat Hanh. Ele que foi um monge vietnamita, que viveu na França, na comunidade Plum Village, e também foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz e deixou aí um grande legado, vários livros, os ensinamentos de Buda. E nesse livro, então, ele tem como objetivo trazer para nós conquistar a perfeita clareza de como se processa o funcionamento da mente, dos sentimentos, das emoções e como se formam as teias, né, disso que nós chamamos de mundo. Ele traz uma frase no início do livro que eu acho que faz com que a gente possa refletir todos esses ensinamentos, dizendo que se algo não está bem na nossa vida, devemos parar, reconhecer, buscar então a causa e cessar então o sofrimento, como agindo de modo correto. E esse agir de modo correto é então o nobre óctuplo caminho, que nós vamos falar aqui logo mais. Nesse capítulo ele traz uma história em que Buda já no auge dos seus 80 anos, já estava aí, né, envelhecido, né, próximo então da sua partida deste mundo, e Buda recebe então uma visita do Subhadda, que era um dos monges, e queria fazer uma pergunta para Buda. Ananda, então, seu discípulo, tenta, né, dissipar ali o Subhadda para que não incomodasse Buda, mas Buda ouvindo, então, percebendo a necessidade desse monge de fazer essa pergunta, pede então que ele deixe que seja feita. E a pergunta de Subhadda é sobre os instrutores espirituais de Magda e Koshala. Ele pergunta se eles eram realmente iluminados. Então Buda respondeu: Subhadda, saber se eles são realmente iluminados ou não importa. A questão é saber se você quer mesmo se libertar. Então, caso queira, pratique o caminho óctuplo. A conclusão é que do primeiro ao último discurso de Buda, ele fala sobre o caminho óctuplo, né? Sobre o nobre óctuplo caminho. Então é interessante essa resposta de Buda, né? A questão é saber se o foco está em nós, né? Se nós queremos então realmente buscar essa liberação. O nobre óctuplo caminho, lembrando, compreensão correta, pensamento correto, fala correta, ação correta, meio de vida correto, esforço correto, atenção plena correta e concentração correta. E hoje nós vamos refletir um pouquinho mais sobre a compreensão correta. Buda afirmou que a compreensão correta consiste em ter fé e confiança no fato de que existem pessoas que foram capazes de transformar a sua dor. O venerável Shariputra, que foi então, pelo que eu pesquisei, um monge que era cotado para suceder Buda, mas acabou falecendo antes, ele dizia que é saber distinguir quais foram os alimentos ingeridos que ocasionaram aquilo que nos acontece. Então, alimentos aqui, tudo que nós fizemos, né, falamos e pensamos que ocasionou aquilo que nos acontece. Então, saber distinguir, perceber exatamente o que foi que eu fiz, que eu pensei, que eu falei, que agora estou colhendo isso que está me acontecendo. A capacidade de saber diferenciar as raízes sadias, Kushala Mula, das não sadias, a Kushala Mula, e nutrir e fortalecer as boas raízes ou sementes. Durante esse vídeo ele vai falar mais sobre essa analogia de irrigar as boas sementes em nós. Então, compreensão correta é saber diferenciar quais são as raízes sadias das não sadias e o que nós irrigamos então na nossa vida. Devemos usar a atenção plena para conseguir fazer essa distinção. Como eu falei no vídeo anterior, o autor ele usa bastante a atenção plena para explicar os ensinamentos de Buda. As sementes do estado de Buda é a capacidade de despertar e compreender as coisas como elas são. Então, quando juntamos as nossas palmas das mãos e reverenciamos alguém, estamos reconhecendo a semente do estado de Buda na outra pessoa. Quando reverenciamos uma criança, estamos ajudando essa criança a crescer de forma bela e cheia de autoconfiança. Se agir de forma saudável, será feliz. Se agir de forma pouco saudável, estará regando em si mesmo as sementes do desejo, da raiva ou da violência. Parece óbvio, né? Mas num momento em que, né, muitos, né,
procuram, então, ó, quando acontece algo, né, de ruim na sua vida, buscar se vitimizar-se, né? A gente precisa realmente falar o que é óbvio. Se agir de forma saudável, será feliz. Se agir de forma pouco saudável, será regando em si mesmo as sementes, então, do desejo, da raiva ou da violência. A compreensão correta é reconhecer quais são as sementes saudáveis e encorajar, então, a sua irrigação. Então, primeiro, a gente pode começar sempre pela reflexão de quem sou eu, o que eu quero manifestar, né? E assim encorajar essas ações, esses pensamentos, sentimentos, né? Irrigando essas boas sementes em nós. Continuando, ele diz: nossas visões estão fundamentadas em nossas percepções. Sanjana. Em chinês, a parte superior do ideograma que representa percepção quer dizer marca, sinal ou aparência, e a parte inferior, mente ou espírito. Então, percepção é uma marca, né, segundo essa língua, que nós trazemos então na nossa mente e no nosso espírito. As percepções sempre têm uma marca e frequentemente ela é ilusória. Buda nos aconselhou a não nos deixarmos enganar por aquilo que percebemos. Então, vai falar bastante sobre esse conceito sobre percepção. Onde existe percepção, existe ilusão. Grande parte dos nossos sofrimentos se origina das percepções errôneas. Então, eu acho que eu estou pensando correto. Partindo do quê? De uma percepção, de uma marca, de uma lembrança que eu trago dentro de mim. Então, eu não estou vendo os fatos, não estou vendo a realidade que ele vai falar aqui. Eu estou agindo a partir, né, refletindo a partir dessas percepções. Devemos perguntar, então, constantemente: será que eu tenho certeza sobre isso que eu estou pensando, sobre algo, alguém, né, sobre um ensinamento? Isso vai, então, nos levar à compreensão correta, se a gente sempre fizer esse exercício. Será que eu tenho certeza mesmo sobre o que eu estou pensando? Cada um de nós pode ter uma percepção diferente sobre o mesmo objeto, coisa ou pessoa. Esses dias eu estava ouvindo meu irmão falando sobre isso, e aqui o livro traz também esse conceito. Cada um de nós pode ter uma percepção diferente sobre o mesmo objeto, coisa ou pessoa. Em geral, é assim mesmo. Tudo vai depender do nosso estado também, né? Se a gente está triste, se a gente tem uma lembrança ruim, se a gente está com raiva, isso vai fazer com que a gente tenha uma percepção diferente sobre a mesma coisa, né? Sobre a mesma pessoa. Por isso nós elogiamos, culpamos, condenamos ou nos queixamos dependendo das nossas percepções. Ser feliz ou sofrer depende inteiramente também das nossas percepções. Por isso que é tão importante a gente, né, ter essa compreensão correta. Então, também, dependendo das percepções do outro, ele vai nos culpar, vai nos condenar, vai se queixar de nós, né? Porque ele está agindo a partir das suas próprias percepções que eles têm, não necessariamente agindo de acordo com o que realmente eu sou, né? Nós somos. Então, ser feliz ou sofrer depende inteiramente das nossas percepções. A nossa felicidade, bem como a felicidade daqueles que nos cercam, depende do nosso grau de compreensão correta. Por isso é importante a gente refletir sobre isso. A compreensão correta não é uma ideologia, um sistema ou um caminho. É a compreensão da realidade da vida, uma compreensão viva que nos enche de paz e amor e entendimento. Então eu lembrei aqui da passagem do ensinamento de Platão, que fala sobre o vício e a virtude. Se nós estamos exercendo a virtude, buscando a virtude, exercer a virtude na nossa vida, nós estamos atraindo aí beleza, saúde, prosperidade, né? Concretizando isso em nossa vida. Se nós estamos agindo pelo vício, nós estamos então justamente traindo para a nossa vida doença, infelicidade, pobreza, né? Ao mesmo tempo também, quando nós estamos conversando, né, com algumas pessoas, se numa conversa a busca principal é pela verdade, essa conversa prospera. Se cada um de nós está aí, né, preso nas nossas percepções, nas nossas marcas, a gente não vai então chegar, né, não vai prosperar nessa conversa. Então, tudo o que nós podemos fazer é estimular as sementes de compreensão correta em nós e nos outros. Depois, nos momentos mais difíceis, a gente oferece também uma orientação, algum benefício. Mas é importante que a gente faça esse estímulo, né? Promova esse estímulo em nós e nos outros da compreensão correta.
E ele fala sobre o valor insubstituível das experiências. Então, cada um de nós estamos passando por experiências diversas. E não podemos fugir dessas experiências, porque elas estão ali nos ensinando algo. Então, elas são importantes para nós nesse momento. Ele vai falar sobre o jardineiro, né? Os jardineiros somos nós. E a forma de regar as boas sementes é viver com atenção plena. Respirar conscientemente, caminhar conscientemente e viver cada momento com atenção plena. Então, ele nos incentiva, né, mais uma vez, a manter essa consciência viva, essa atenção, esse foco. Então, temos que tomar cuidado, principalmente nesse momento em que a gente percebe o quanto de distrações, né, estão por aí querendo nos pegar, para que a gente consiga então manter esse foco, essa atenção plena em cada momento da nossa vida. Concluindo, a gente precisa então ir além do que a gente está vendo, buscar essa verdade maior, essa essência, né? Aquilo que então a gente pode buscar, que pode então nos levar a mais união, aquilo que prospera, aquilo que nos aproxima do Criador, da natureza. Então, se a gente olhar pelo que nós estamos colhendo em nossa vida, né? Buscar então observar a natureza, né? Então, se a gente está agindo de acordo com a natureza, sempre buscando dar o nosso melhor, cumprir o nosso papel aqui, né, a gente está se aproximando do Criador. E assim eu vou concluindo o vídeo de hoje. Se você gostou, curta, compartilha, comenta aqui comigo. Fica com Deus, até o próximo vídeo.